Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao videocast do FGV Incompany Insights, em parceria com a revista GV Executivo. Hoje vamos falar sobre a saúde mental e a solidão dos CEOs, o ponto cego das organizações. Sobre esse assunto, eu converso com Stênio Nordal, que é doutorando do Programa Profissional em Administração da FGV-AESP e CEO da Omnia. Obrigada pela sua participação, Stênio. Obrigado, Érica, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui na FGV, ainda mais tratando de um tema que, na minha opinião, é super importante, relevante para as organizações e que eu venho estudando ao longo de bastante tempo. A gente começou a falar muito de saúde mental durante a pandemia, né? E eu queria entender por que o CEO, né? Porque solidão e saúde mental é um tema que interessa aos gestores, colaboradores. Por que esse caminho do CEO? Muito bem colocado. Assim, a saúde mental, ela hoje em dia, ela já é muito discutida nas organizações. Mas o ponto do nosso estudo é quem está cuidando da cabeça do cabeça. Porque o líder ele é responsável, geralmente, por um time e pelo desenvolvimento, pela desenvoltura, pela performance desse time. Se o líder não estiver preparado para os desafios que hoje existem da saúde mental, como é que ele vai entregar para esse time suporte, apoio e direcionamento? Então, o líder ele fica em algum momento muito isolado, mesmo porque é tido como o que não tem problemas, o super-herói, o que sabe tudo, o que tem resposta para tudo. Mas a gente não pode deixar passar que o líder ele é um ser humano como qualquer outro. E no seu artigo na revista GV Executivo, né, que trata exatamente sobre isso, a solidão do CEO, você fez uma pesquisa, né? Quais são os highlights desse estudo? Acho que vale a pena dar só um passinho atrás, Érica, pelo seguinte, né? Eu sempre tentei conciliar a minha vida profissional com a minha vida acadêmica. Então, na medida que eu fui galgando posições até chegar a essa de CEO há alguns anos, eu sempre procurei beber da fonte da academia, fazendo MBA, fazendo mestrado. Hoje eu sou doutorando e esse é o tema da nossa pesquisa. Bebi da fonte também com formação em psicanálise, constelação familiar, enfim, justamente porque eu sempre entendi que o ser humano é quem vai fazer o resultado acontecer. Então eu sempre tentei conciliar. E porque em algum momento os resultados aconteceram e eu acabei tendo um reconhecimento das pessoas nas quais eu tive contato como alguém que tinha interesse genuíno, essa pesquisa surgiu de N telefonemas que eu recebi e recebo ao longo da minha vida, e eu até dou uma aula na FGV para o grupo de C-Level, que um título do slide é assim: Stênio, posso tomar um café com você? Stênio, posso tomar um café com você significa o seguinte: Stênio, estou com um problema e eu preciso conversar com alguém, não tem ninguém mais para conversar. E durante esses vários encontros eu pude perceber como é angustiante, como é solitária a vida de um líder, principalmente no topo da pirâmide, que é o CEO. Tanto para a tomada de decisões da organização, quanto com os dilemas pessoais mesmo, né? Não tem dúvida. De novo, eu falo que o ser humano ele é integral. Essa pesquisa foi uma revisão sistemática, ou seja, nós colhemos das melhores e maiores fontes de todo mundo aquilo que estava sendo tratado, artigos, teses em relação à saúde mental da alta liderança. Nós chegamos a mais ou menos 1.250 papers. Dos 1.250 nós fomos filtrando e tinha, obviamente, que dado as fontes serem não tão vastas assim, porque de altíssima qualidade, temos várias no mundo, mas para tratar desse tema, não tantas, nós fomos filtrando em qualidade e especificidade do tema liderança. De novo, saúde mental muito tratada, mas não na liderança. Para fazer da história longa uma resposta curta, dos 1.250 nós ficamos com 45 artigos, ou seja, só temos 45 estudos
no mundo inteiro que trata da saúde mental da alta liderança. E o que a gente entende é que a gente precisa dar visibilidade nas organizações para que isso não seja um problema recorrente, porque afeta a organização do ponto de vista de resultado, porque pode ter um adoecimento e pode ter um turnover, afeta a organização do ponto de vista de uma melhor tomada de decisão, porque o líder pode estar num evento de insegurança, de desordem mental, que ele não tenha todos os dados e a atitude correta. Então, enfim, é um problema sistêmico que precisa ter luz, e é isso que a gente propõe. Esses estudos mostram, né, até que você citou, que a maioria dos novos gestores dizem estar desamparados no começo da sua jornada de liderança. Né? Por que o líder se sente tão isolado? É insegurança também? É uma posição que afasta ele desse convívio do cafezinho? Olha, excelente pergunta. Primeiro que, assim, existe um estereótipo, principalmente dos CEOs, vou dar o exemplo aqui do CEO como um herói. É aquele que não tem problemas. E por que ele se sente tão isolado? Imagina que um CEO hoje ele se reporta ao conselho. Ele não vai na reunião de conselho falar que está angustiado, que está com algum tipo de insegurança. Se ele fizer isso para o conselho, no mínimo, ele vai se sentir inseguro imediatamente. Ele não pode falar para baixo, ele não pode falar para os diretos dele, porque os diretos deles vão se sentir inseguros com qualquer direcionamento que ele mesmo esteja dando. Bom, ele não tem pares na organização, ele vai voltar para casa e ele vai falar de problema do trabalho. Provavelmente quando ele chega em casa, ele vai enfrentar outros desafios, ele precisa contribuir também com sua vida familiar. E aí, para piorar a situação, principalmente no universo masculino, ainda existe um preconceito de se pedir ajuda. Então, não acredito em terapia, o que eu vou falar no terapeuta? O terapeuta não conhece do meu mundo executivo aqui, o que eu vou fazer lá? Então, existe, além de tudo, uma falta de conhecimento daquilo que pode auxiliá-lo no seu próprio sofrer. Então, ele se sente isolado. E o que causa esse isolamento? Né? A gente falou um pouco, mas é uma insegurança e também é um momento do líder não se expor também, né? Não querer se expor. Não querer se expor e continuar com essa couraça, né, de indubitável, de ter todas as respostas, de ter o poder. Em algum momento existe também a própria vaidade, né, do cargo e a pressão do dia a dia. Imagina que, por exemplo, um CEO ele tem que ser responsável, né, por visão, missão, valores da companhia, por todo o planejamento estratégico, orçamentário, por toda a governança, compliance, mapeamento de riscos e etc. Mas mais do que isso, ainda tem em voga assuntos muito recentes de ESG, conflito de gerações, inteligência artificial, diversidade e equidade, e ele tem que ter resposta para tudo. E nesse momento em que ele está só absorvendo, e muitos deles não delegam, não dividem a tomada de decisão, isso vai se acumulando e como uma bomba relógio. Um bom bebedor da fonte de Freud, isso vai buscar uma válvula de escape em algum momento, através de um sintoma, através de angústia, através de uma válvula de escape. É o burnout também. Né? Um burnout, um estresse, que pode ser até uma adição. Conheço vários executivos que buscam essas válvulas de escape, que pode ser com álcool, pode ser com droga, pode ser com excessos, seja de ginástica, seja de comida, seja de qualquer outra coisa. Mas o fato há um desequilíbrio. E havendo um desequilíbrio, isso afeta tanto a performance profissional quanto a performance do próprio ser humano do ponto de vista pessoal. E para as organizações, né? Porque isso aí, essa solidão, a saúde mental comprometida, isso tem uma consequência para a organização também, né? Total. Não só para a vida pessoal, né? Que pode ter, o CEO, o líder pode ter uma depressão, um burnout, mas isso pode refletir para toda a organização. Quais são as consequências? Diretamente no resultado,
porque, né, de novo, ele pode tomar uma decisão errada, ele pode estar inseguro, ele pode deixar passar alguma coisa que comumente ele estaria mais atento, porque numa desordem mental, a pessoa ela se sente mais cansada, mais irritadiça, mais raivosa, sem energia. Isso tudo afeta a performance no dia a dia. Mas mais do que isso, né, voltando lá à nossa introdução aqui, o líder é responsável por gente. Então ele precisa estar muito bem para observar também como é que está a equipe dele. Se a equipe dele está precisando de ajuda, se a equipe dele está precisando do seu próprio apoio. Mas para isso ele precisa se autoconhecer. Eu faço um paralelo com aquilo dos comissários de bordo na hora que a gente está em decolagem. Em qualquer risco, máscaras cairão, coloque a máscara em você primeiro, para depois colocar no do outro. Então o líder precisa estar bem mentalmente para poder cuidar do outro, para poder apoiar o outro, para poder direcionar o outro. Isso, na minha opinião, é ter interesse genuíno e isso preserva, né, um ciclo virtuoso que a companhia, a empresa esteja passando. Você está falando um pouco de autocuidado aí também, né? Porque a gente sabe que existem várias ações do RH para poder cuidar da saúde mental dos trabalhadores. Isso tem sido falado muito, né? Em algumas empresas oferecem terapias, programas de bem-estar, de qualidade, de esporte, academias, tudo isso. Mas ele precisa ter esse olhar para si próprio, do autocuidado, do autodesenvolvimento, para poder... Não adianta só a empresa oferecer. Não adianta, e é autoconhecimento mesmo, todo mundo sabe, na minha opinião, a maioria sabe quando algum evento está ocorrendo consigo mesmo. Putz, eu não dormi bem, putz, eu estou inapetente, ou eu estou comendo demais, ou eu estou com menos disposição. Esses são sinais no seu próprio corpo, na sua própria mente, que, ao serem recebidos, precisam de ter um tratamento. Então, o executivo hoje, o líder, ele precisa ter esse autoconhecimento e ter um plano de ação para tal. Ver e agir. Opa, eu preciso equilibrar minha vida. E obviamente que a gente vai falar aqui de cuidado com a saúde, de fazer ginástica, de ter uma alimentação equilibrada, de ter práticas que hoje em algumas empresas já tem programas de mindfulness, de meditação, justamente para trazer equilíbrio. E mais do que isso, de ter, eu cito muito nessa aula que eu dou aqui na FGV, de ter na agenda executiva um tempo para si mesmo. Então, assim, naquele dia, de tal hora até tal hora, é meu tempo. Meu tempo para quê? Para você. Para fazer o que te dá prazer. Para você refletir, para você ter um maravilhar-se. Sabe aquele negócio da criança, quando encontra o primeiro brinquedo, prova um primeiro sorvete? Eu me maravilhei hoje com o quê? Como é que isso me retroalimenta? Como é que isso me trouxe satisfação? Porque senão fica encaixotado na rotina do dia a dia, em algum momento, pela minha experiência, pelos vários cafés que eu já tomei, pelas várias empresas que eu já passei, muita gente ficou pelo caminho efetivamente. Agora, tem uma questão que a gente vê muito aqui na FGV, pelo menos na alta gestão, nos cursos de C-Level, que as pessoas, além de procurar se capacitar, que também é um autocuidado, né, de se desenvolverem, elas procuram também estar presentes em programas e cursos para fazer network. Esse network ajuda também no sentido de troca de experiência, de você sentir a dor do outro, sentir o que o outro, o executivo, está passando. Excelente. Essa é uma das respostas que a nossa pesquisa já está tendenciando a esclarecer. Se você tem um par ou uma pessoa de confiança, um líder que passado seu, que foi uma referência, você poder ter essa troca é espetacular. É o momento de você limpar a chaminé, é o momento de você desabafar sem filtro e sem julgamento, porque tem aquela relação de confiança. Isso ajuda muito. Como é que o RH pode ajudar nessa jornada, né, Stênio? O que as empresas podem e devem fazer nessa jornada? Olha, fora todos os programas, né, que estão em voga hoje em dia,
o RH ele tem que ser cada vez mais estratégico e estar atento para falar a respeito. A gente precisa tirar um pouco do preconceito de aquela pessoa tem uma desordem e significa que ela vai ter baixa performance. Não, ela tem uma desordem, isso está sendo tratado e a gente vai ajudar esse ciclo se normalizar para que a performance não caia. É bem diferente. O mais fácil, e isso acontece infelizmente nas organizações, em um determinado evento que a performance caia, a substituição acontece. Isso é muito ingrato, porque você não ajuda nem o ser humano nem um profissional. Então o RH precisa estar muito atento a cada um dos colaboradores e aí volta no meu ponto da liderança, a se o líder está preparado para ter esse olhar atento. Porque o líder tem que identificar no liderado dele o que está acontecendo. É o que eu chamo do interesse genuíno. O interesse genuíno não é só do número, o interesse genuíno não é só da meta, o interesse genuíno e como é que você está, né? E o que você está precisando? Você está bem? Eu tenho notado que você não está tão legal. Conversas francas para apoiar e aí sim, através do RH, um programa, um grupo de apoio em que as pessoas possam falar a respeito disso, porque pode não estar acontecendo com ela, mas pode estar acontecendo dentro de casa, com o filho, com o companheiro, com a companheira, pode estar acontecendo com um amigo. E isso tem que ser tratado. Agora, não pode estar debaixo do tapete. Você como CEO e conhecendo outros CEOs, que programas que você tem visto efetivamente, ou nesses estudos mesmo da revista GV Executivo, que têm sido aplicados e que têm funcionado bastante nas empresas? Principalmente pós-pandemia, surgiram várias empresas de apoio psicológico. Então, é um benefício que a organização disponibiliza para o colaborador, claro, que justamente para o autoconhecimento e para ter essa energia de que eu quero melhorar como pessoa, é um benefício que tem uma pequena coparticipação, porque ele tem que estar com vontade de fazer, ele tem que estar disposto a querer o tratamento, mas principalmente esses programas de apoio psicológico, seja através de psicanálise ou da própria psicologia, enfim, mas é o que está mais acontecendo, fora o grupo de apoio. Então, na última sexta-feira do mês, a gente vai se reunir aqui para a gente falar a respeito de angústia, para falar a respeito de depressão, para a gente aqui ter uma conversa franca de que essas coisas ocorrem de uma maneira muito maior do que muita gente acredita ou que esconde. Canal de escuta. Canal de escuta, escutativa. E de apoio mútuo, de compartilhar, de se apoiar. Então, essa é uma das coisas que, assim, eu estou num ambiente seguro e o RH proporciona isso. Porque num ambiente seguro também pode ter um líder. Aqui não tem líder liderado, aqui tem ser humano que está vivenciando isso. Saiu da sala, a gente é líder liderado, mas a gente está aqui no mesmo patamar porque a gente quer o melhor para a companhia e quer o melhor para a gente mesmo. Stênio, muito obrigada pela sua participação. Quem quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, é só ler o artigo na revista GV Executivo. Até uma próxima. Tchau, tchau.